Olá, meu nome é Maísa Vatan e bem-vindos ao meu canal. É um prazer enorme estar aqui com você hoje para a gente poder conversar sobre relacionamentos, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Já quero deixar um lembrete para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você se notificar toda vez que tiver vídeo novo. Tem vídeo toda semana. Já dá um like e compartilha com os amigos, com os inimigos se você curtiu, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um assunto delicado e um tanto que pessoal para mim. Hoje eu quero falar sobre depressão. E o que é depressão? Depressão é uma doença mental. Uma doença em que o cérebro fica desequilibrado, né? E a pessoa precisa de ajuda tanto médica, psiquiátrica, quanto uma ajuda emocional com um psicólogo, com um terapeuta, para poder auxiliar a lidar com o dia a dia. A depressão ela traz um vazio enorme, ela também traz uma sensação enorme de falta de sentido e interesse pela vida. E existem diversos graus de depressão, existem várias formas da depressão se mostrar. As pessoas não são aquelas pessoas suicidas ou aquelas pessoas que sempre estão na cama. Existem aquelas pessoas alegres e parece que estão sempre produzindo, mas dentro delas estão deprimidas. E eu não vou me estender muito sobre o que é depressão, porque existe diversos artigos, diversos vídeos, muitas informações sobre o que é depressão, as causas, os sintomas. É uma doença com múltiplos fatores de causas, não é simplesmente uma causa só biológica, também tem um ambiente, família, às vezes é hereditário, genético. Na constelação familiar se olha na depressão no nível da consciência sistêmica, da consciência que liga todos os familiares, e isso tem a ver com antepassados, com pessoas que faleceram ou com a falta ou a indisponibilidade dos pais. Existe muita coisa que envolve a depressão. E eu queria trazer aqui hoje um relato um tanto que pessoal sobre a depressão e uma reflexão sobre tudo isso. Eu tenho depressão desde os 12 anos de idade. Sim, desde os 12 anos de idade. Começou, eu lembro que eu ia no psiquiatra, no psicólogo quando eu tinha 12 anos de idade nos Estados Unidos, porque eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 12 anos. E foi uma época que realmente marcou na minha vida e ela me acompanha até hoje. Vamos dizer assim que quando eu tinha 15 anos foi o pique maior da minha depressão, que eu usava mais preto, que eu tinha mais falta de interesse, que mais desmotivação, que pessoas que me conheciam daquela época, se me vê hoje como eu sou, fala assim, nossa, mas você é outra pessoa, você mudou da água para o vinho. Mas a depressão foi embora totalmente? Não. Conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar com ela. Para mim, ela é como uma companheira que sempre está no meu lado e que eu cuido dela e que eu sei que ela está doente, é como se fosse uma outra Maísa. E que às vezes ela aparece com mais força e às vezes ela tá lá me acompanhando no dia a dia, ficando quietinha no lado dela, no cantinho dela. Mas eu sei que a presença dela sempre tá ali. E conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo a lidar com ela. E fui fazendo diversos tipos de tratamento. A constelação sistêmica foi um dos maiores salvadores da minha vida. Por isso que eu me dedico com muito amor ao estudo da constelação, porque eu sei o que é mudar com a constelação, né? Além da constelação, todo o meu aprendizado na faculdade de psicologia, todo o meu empenho para me autoconhecer, me alfabetizar minha consciência, me autodesenvolver, também me ajudou bastante de ir atrás de tomar os medicamentos que eu precisava tomar, apesar de ter uma certa resistência por tomar alguns medicamentos, porque não é fácil ficar dependente assim, às vezes de um medicamento para você se sentir melhor, mas o fato é que como a doença da depressão, ela afeta o cérebro e os neurotransmissores ficam
prejudicados, você precisa de algo, você precisa de um medicamento externo para poder te auxiliar, para te dar o gatilho, mas ele não é o que vai sustentar, o que sustenta é a terapia. E aí eu sempre fiz a terapia para poder me auxiliar a lidar com o meu dia a dia. E além da terapia, eu fiz as diversas constelações, olhando para o meu sistema, olhando com a minha mãe, olhando para o relacionamento com meu pai, olhando para todo onde eu estava inserido no meu sistema, para poder devagarzinho me tirando, vamos dizer assim, desse buraco. Então, quando alguém chega para mim, um cliente chega para mim com depressão, ou chega com um estado de tristeza, ou chega com peso, ou com uma dor enorme, eu consigo respeitar, eu consigo ter uma empatia, eu consigo ter mais conexão com aquela pessoa, porque eu já sei o que é passar por isso. Eu sei o que é ter um momento na sua vida que você simplesmente não quer sair da cama por falta de motivação, porque você não vê sentido nenhum em sair da cama. Isso me trouxe um certo aprendizado para lidar com as pessoas, a escutar melhor, e aquilo que as pessoas são deprimidas, aquilo que elas mais desejam, aquilo que elas mais querem é serem escutadas e terem um apoio das pessoas mais próximas. Elas simplesmente querem ser acolhidas. E eu percebo que passar por essa experiência traz para mim uma conexão maior com aquelas pessoas que eu me conecto, com as pessoas que eu entro em contato. Não significa que eu tenho que passar pelas mesmas dores que ela, mas eu entendo o que é sofrer como um ser humano, como uma alma que sofre encontra outra alma que sofre, que também quer encontrar um caminho. E minha reflexão não é tanto sobre as causas da depressão, não é tanto sobre a origem da depressão e sobre os tratamentos da depressão. No começo de julho aconteceu um fato na minha família que abalou tanto a mim, minha mãe, abalou meu pai, abalou todo mundo que está no meu conjunto, no meu convívio. E isso foi um gatilho para mim para desencadear uma crise de depressão, que faz tempo que eu não tô tendo, mas foi tamanha a dor que eu senti, tamanha a ferida que me tocou, que eu paralisei. Eu tinha coisas para fazer, projetos para andar e eu fiquei paralisada por praticamente 3 semanas, não consegui fazer as coisas. Eu sou muito agradecida por ter o Ezequiel, meu namorado, do meu lado, por sempre estar me incentivando. O Rafael, que é o meu editor e meu cara do marketing, que edita meus vídeos, que também está me ajudando, né? As pessoas do meu lado, minhas amigas, que me ajudaram. Não, Maísa, vamos enfrentar isso. E nesse processo eu fiquei refletindo, gente, eu já fiz tudo, já fiz as milhares de constelações que tinha que fazer para ver isso. Já falo com a minha psicóloga, já faço minha terapia, vou no médico, tomo o que eu preciso tomar, os medicamentos que eu preciso tomar, né? Aí eu precisei fazer alguns florais para mim, para poder, tipo, respirar, porque a falta de ânimo, a falta de vontade me tomou tanto pelo que ocorreu, que eu fiquei paralisada. E eu fiquei me questionando, será que a depressão é tudo isso que ficam falando das causas biológicas, das causas da constelação, das causas sistêmicas, das causas familiares, das causas genéticas? Porque chega um ponto na depressão, pra mim, que eu percebi, ela vira meio que um teste de coragem, um teste de autoconhecimento, de autossuperação. Ela vira um ponto na sua vida que é como se você, quando você resolve todas aquelas coisas externas, nos outros níveis, no nível biológico, no nível familiar, no nível emocional, quando tudo isso mais ou menos está em ordem, mas a depressão continua, a falta de vontade continua, a falta de interesse, a falta de sentido continua. Eu me questionei, tipo, mas e aí? Tá, mas de onde vem isso? E aí eu percebi uma coisa, é como se houvesse uma batalha interna dentro de mim. Uma batalha entre duas Maísas. A Maísa
que é a principal, vamos dizer assim, que é a que lida com o meu dia a dia, que vai em frente, se dedica, é determinada, que faz as coisas, tem vontade. Mas contra, entre aspas, eu coloco entre aspas porque nunca é contra, né? E é como se ela tomasse conta da vida, tomasse controle por um tempo. Aquela parte que se autoculpa, que se auto-sabota, aquela parte que fala que você é incapaz, fala que você não é boa o suficiente, fala que você é um fracasso. Parece que ela toma conta de mim, toma conta da pessoa. E aí é como se a Maísa saudável e a Maísa deprimida ficam em um pé de guerra. Ficam tipo, eu tomo conta, eu controlo, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu sou deprimida, eu controlo você. E fica mais ou menos essa guerra, um contra o outro. A saudável e a negativa. A que vai pra vida, a que olha pra vida, mas a que também olha pra morte. E que tem uma dor de viver, uma dor, uma angústia e um medo de viver enorme que às vezes toma conta. Então eu fico me questionando muito isso. A depressão, ela chega num ponto que você tratou tudo lá fora. Tudo que você tem que tratar lá fora já foi tratado, os medicamentos, a família, mas existe lá um ponto interno muito grande que parece que ela vira uma companheira sua. Por isso que eu falo, ela é uma companheira minha. E às vezes ela toma conta e às vezes não. E eu tenho que aprender a lidar com ela todos os dias. É como se todos os dias tivesse um teste de coragem, um teste de autossuperação. Quando eu falo autossuperação, não é material. É uma jornada interna, é uma autossuperação interna de enfrentar o próprio medo, o medo de viver, o medo de fazer as coisas, o medo de se decepcionar ou decepcionar os outros, o medo de fracassar, simplesmente o medo da vida, a culpa, de lidar com a culpa, de lidar com as dificuldades da vida. E nesse ponto da minha vida que eu falei assim, mas eu não precisava ficar nesse estado, porque eu já tá tudo tão bem resolvido, porque eu ainda estou nesse estado, porque eu ainda permito que isso tome controle de mim. E aí veio uma resposta para mim, é como se eu ainda não me auto-perdoasse, como se eu não me auto-aceitasse, não no nível sistêmico, não no nível familiar, não no nível social, mas um nível interno, pessoal, muito íntimo, eu comigo mesma, de eu me aceitar, de eu me perdoar, de eu reconciliar com quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer, de se amar. E esse amor vem do auto perdão, de olhar para si mesma, de contar a historinha de tudo que eu me sofri da minha vida para mim mesma, de deixar toda essa mágoa embora e vazar e dar vazão toda essa mágoa, todas essas tristezas. Eu falei do vídeo anterior das feridas emocionais, que como é importante a gente tratar elas, porque senão elas vão se acumulando e vão virando depressões, ansiedades, fobias e por aí vai. E eu nunca me dei esse privilégio. E quando eu era criança, a gente não se dá esse privilégio, porque a gente não aprende isso. Aí quando você chega na vida adulta, a vida te ensina a lidar com tudo isso. E de praticar esse auto-perdão, de em vez de negar e rejeitar toda essa dor, ou de projetar no outro, de culpar o outro pelas minhas responsabilidades, de me autorresponsabilidade, de olhar para mim, de me aceitar, de olhar as minhas dores, minhas culpas, minhas rejeições, e isso dói muito. Eu não vou falar que é fácil para ninguém, né? Para ninguém. É um processo que individual de cada um tem o seu processo. Esse é o meu processo. Olhar para si e olhar para as partes mais feias e se dispor a amar, a aceitar e a se perdoar é o desafio que você pode se dar a si. É o maior teste de coragem que você pode dar para si mesmo.
aprender isso, aprender a olhar para mim com mais carinho, olhar para mim com mais amor, com mais perdão, com mais reconciliação, foi um passo a mais que eu dei para minha própria cura, para minha própria reconciliação, para minha própria saúde mental, emocional, física, no sentido de tipo, as coisas que tinham que fazer de medicamento, de família, de amigos, de ambiente, foram feitas, mas no fim você acaba, no fim é você com você mesmo, no fim é você se enfrentando, mesmo que esteja tudo bem, sempre tem aquele pontinho, a depressão vai te acompanhar e você precisa enfrentá-la, e eu acho que ela traz esse ensinamento de a gente se auto-perdoar. Esse é o meu olhar para a depressão, esse é o meu olhar do que eu aprendi com a depressão, de viver com ela, de conviver com ela e de ver pacientes com ela também e de estar disponível para também auxiliá-los nesse processo. Todo mundo tem suas recaídas, todo mundo tem seus momentos que estão bem maravilhosos, mas tem momentos que a gente volta e é um ciclo. Parece que em um momento acaba, mas sempre é tipo assim, a gente passa por um ciclo, aprende uma coisa, depois tem que passar de novo pelo mesmo ciclo, só que de outra forma para aprender outra coisa, até que vai se dissolvendo completamente. Então é um momento de uma jornada interna para se auto-perdoar. Então eu deixo vocês com essa mensagem, com essa reflexão e compartilho com vocês um pouco dessa minha história, dessa minha experiência. E eu gostaria de lembrar para você que tem vídeo toda semana, então se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Aproveita e dá um like se você curtiu o vídeo e compartilha com os amigos, com os inimigos, porque esse é um assunto muito, muito delicado e um assunto pessoal para cada um. Muito obrigada e até o próximo vídeo.